Colossenses 1, 24 e 25. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Vamos repetir juntos esta última frase? A fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Santo Deus, eis a tua palavra, concede-nos a graça de que ela nesta manhã seja plenamente conhecida. Pelo poder do Espírito Santo, concede-nos esta graça, no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, queridos irmãos, esta mensagem perguntando a cada um aqui presente o que a Igreja de Jesus Cristo representa para você. Quero lhe perguntar qual é o valor, que valor você atribui à igreja, a esta igreja local, a Igreja de Jesus Cristo. Qual o lugar, a importância que ela tem na sua vida? De que maneira você compreende, você percebe a igreja? Se somos cristãos, e cristãos autênticos, é claro que as nossas opiniões e as respostas para estas questões, elas precisam derivar das Escrituras Sagradas, porque forjar opiniões pessoais e particulares sobre a igreja, isso não tem valor. Para nós o que procede é aquilo que tem fundamento bíblico, porque a igreja, queridos irmãos, não é invenção dos apóstolos. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele usou esse pronome possessivo para dizer: a igreja é minha, ela me pertence e eu irei construí-la. Eu irei edificá-la, e Ele está, nesse exato momento, edificando, construindo a sua igreja. Portanto, se a igreja é o alvo do agir do Senhor Jesus nesse exato momento, se Ele se preocupa com ela e a constrói, e faz dela o seu local de trabalho, eu pergunto, qual lugar que a igreja deve ter na vida do seu povo? Nós que somos a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, de uma maneira, como sempre, extraordinária, ele nos diz algumas coisas importantes sobre a igreja. Por exemplo, dirigindo-se aos presbíteros da igreja de Éfeso, que agora ele vai também falar e chamá-los de bispos, ele diz: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o próprio sangue. Ele está dizendo: presbíteros, bispos é a mesma coisa. Sobre o rebanho vocês foram constituídos, então pastoreiem a igreja, cuidem do rebanho, porque Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Irmãos, Jesus está edificando a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Em Efésios, nós ouvimos o Senhor, por Paulo, dizer: maridos, a cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A ideia de que o sacrifício de Cristo foi o sacrifício pela igreja. Ele morreu pela igreja, Ele amou a igreja, Ele a comprou com o seu próprio sangue. Portanto, a pergunta: qual o valor que a igreja tem para você? Que valor você lhe atribui? Qual o lugar que ela ocupa na sua vida?
deve ser respondido à luz destas passagens, que nos falam do amor, do sacrifício, da entrega, do sangue e do fato de que Deus está edificando a sua própria igreja. Eu creio, meus irmãos, que a missão que Deus deu à igreja ainda não é cumprida em plenitude, porque a própria igreja é negligente para com a missão, e essa negligência para com a missão tem a ver com uma negligência para com ela mesma. É a desconsideração que o povo de Deus tem para com a igreja faz com que ela seja relapsa no que diz respeito ao cumprimento da missão que Deus outorgou à igreja. Por isso, as palavras de Paulo do texto de Colossenses, elas são preciosas, porque aqui nós temos um testemunho, e esse testemunho tem um poder muito grande, e fala profundamente ao nosso coração. E como nós deveríamos, meus irmãos, ter o mesmo sentimento que Paulo teve para com a igreja do Senhor. E ele diz agora, e é preciso lembrar aos irmãos que quando Paulo escreveu para os colossenses, ele estava preso, um homem dinâmico, um homem trabalhador, um homem extremamente brilhante, mas agora confinado, restrito a uma cela, a um quarto numa casa, acorrentado, tendo ao lado soldados. Esse homem está preso. É bom lembrar aos irmãos que a igreja de Colossenses, os colossenses, Paulo não os conhecia pessoalmente. De acordo com o livro de Atos, Éfeso era a cidade base da missão de Paulo na Ásia, a atual Turquia. E Epáfras foi um discípulo de Paulo. E Epáfras, com certeza, foi o missionário evangelista que plantou a igreja dos Colossenses. Ele evangelizou seus conterrâneos e ele ganhou vidas para Cristo e uma igreja foi fundada. Paulo nunca estivera na cidade de Colossos e não os conhecia. Portanto, Paulo não conhecia essa igreja para a qual ele está escrevendo. Mas apesar disso, ele diz agora que estou preso, me alegro nos meus sofrimentos por vós. Eu estou sofrendo por causa de vocês e eu me alegro nos meus sofrimentos. Meus irmãos, quem gosta de sofrer é masoquista. Quem gosta de ver os outros sofrer é sádico. Quem gosta de sofrer e ver os outros sofrerem é sadomasoquista. Será que Paulo tinha alguma coisa dessa natureza? Quem é que pode alegrar-se, regozijar-se? O verbo está no presente, indicando uma atitude contínua e ininterrupta. Paulo não parava de se alegrar, de se regozijar nos seus sofrimentos. Ele diz, meus sofrimentos. Os estudiosos dizem que a maneira como a palavra foi escrita deixa claro que são sofrimentos que o atingiam ou por pessoas ou circunstâncias ou situações. Não eram os sofrimentos de Paulo, problemas pessoais, problemas particulares da vida de Paulo. Eram os sofrimentos que lhe eram causados como consequência de ser um pregador do Evangelho, um missionário, alguém que, por amor aos perdidos e para obedecer ao ID de Jesus Cristo, estava sofrendo. Ele estava preso, sofrendo a prisão por causa das pessoas. Ele está dizendo, eu me alegro. Existem sofrimentos, meus irmãos, que são bons não em si mesmos, mas em virtude dos resultados. Um jovem que se priva da televisão, da internet, de namorar, de passear, e ele se dedica integralmente aos estudos para passar num concurso, e ele se priva, e ele renuncia, e ele sofre como consequência de tantas privações e tantas horas de estudos dedicados. Quando ele passa no concurso e ele começa a ganhar bem, ele se alegra, porque é um tipo de sofrimento que traz bons resultados. Então nem todo sofrimento é ruim em si, mas pensando e lembrando das consequências
daquilo pelo qual nós passamos, nós somos capazes de nos alegrar. Aquela mãe que roda uma noite inteira numa máquina de costura, como muitas mulheres viúvas ou deixadas por seus maridos com filhos, a dor e o sofrimento de tantas horas de trabalho, ao ver os seus filhos com agasalho, com alimento e com proteção no lar, elas se alegram em meio aos seus sofrimentos. Então Paulo estava sofrendo, mas ao mesmo tempo ele estava se alegrando com aqueles sofrimentos. Por quê? Porque eram sofrimentos que estavam gerando vida, salvação, plantação de igrejas. E ele está dizendo: eu me alegro agora nos meus sofrimentos por vós. Paulo sofreu pela igreja de Cristo. E eu quero perguntar aqui a cada irmão: você tem sofrido? Eu não estou perguntando agora se você tem sofrimentos pessoais e particulares, por motivos de saúde, por questões conjugais, por questões econômicas. Eu estou perguntando se você tem sofrido pela igreja. Jesus amou a igreja, Jesus sofreu pela igreja, Jesus se entregou pela igreja, Ele a comprou com seu sangue, e os apóstolos sofreram por causa da igreja. Nós sofremos por causa da igreja. E ele disse: completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, que declaração! Paulo está dizendo: eu completo, eu continuo a completar. Imagine um copo que não está cheio, ele está pela metade, ou tem 2/3 dele preenchido, e você vai preencher, você vai completar. Quando você para o carro para abastecer e você diz completa, quando o carro está na reserva, você vai dizer enche o tanque, mas quando você já tem combustível, normalmente você diz completa. Paulo está dizendo: eu estou completando, o verbo está no presente contínuo, dando ideia de que é uma ação ininterrupta. Isso não parava na vida de Paulo. Ele estava completando no seu corpo o que resta do sofrimento de Cristo. Irmãos, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, para a salvação humana, para expiar a nossa culpa e para nos livrar da condenação, este sofrimento vicário, substitutivo, foi suficiente e eficaz. Ninguém tem mais que sofrer de maneira expiatória. Só o sofrimento de Cristo tem este atributo, esta capacidade de expiar, ou seja, remover a culpa e remover a condenação. Só o sacrifício de Cristo. No entanto, Jesus sofreu por fazer a vontade de Deus. Jesus sofreu porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quem se dispuser a servir a Deus com fidelidade vai sofrer. Portanto, existe uma dose, vamos dizer, uma cota de sofrimento inevitável. Os sofrimentos de Cristo, não os sofrimentos expiatórios de Cristo, mas o sofrimento de Cristo por fazer a vontade de Deus. O sofrimento para servir. Existe uma cota que cada cristão é chamado para dar a sua participação. Paulo, escrevendo para o pastor Timóteo, disse: não tenha vergonha do evangelho, sofre comigo por causa do evangelho. Depois ele diz: eu estou sofrendo cadeias. Foi o seu segundo aprisionamento que redundou em seu martírio. E ele diz depois: como bom soldado de Cristo, participa comigo dos sofrimentos. Jesus, diversas vezes, ele deixou claro que nós sofreríamos por causa do seu nome. Ele falou sobre a perseguição, o ódio que seria desencadeado contra aqueles que o amassem. Portanto, o Senhor previu, os apóstolos experimentaram e também profetizaram que sofrimento era inevitável. Segundo o livro de Atos, Paulo passa por várias igrejas fundadas, ensinando-os que seria através de muitas tribulações que eles entrariam no reino. Ele diz para o pastor Timóteo
que todo aquele que decidir viver uma vida piedosa será perseguido. Portanto, quem decidir viver uma vida de piedade, de santidade, vai sofrer. Quem se comprometer com o nome de Cristo, com a pregação do Evangelho e com a causa de Jesus Cristo, vai sofrer. Existem países hoje onde o sofrimento é muito intenso por causa do nome do Senhor. Em nossa nação, os sofrimentos não são tantos e nem tão grandes assim. Mas Paulo está dizendo: eu completo e continuo completando. E cada um de nós, meus irmãos, se realmente formos fiéis, nós experimentaremos algum tipo de sofrimento, seja o desprezo de um parente que está triste conosco em razão da nossa fé, seja um escárnio, um deboche, uma brincadeira de mau gosto que nos deixa sem graça na presença dos outros, alguma coisa que nos deixa assim, como um peixe fora d'água, quando estamos num círculo de amigos que não admitem que alguém possa ser um cristão genuíno. Nós passamos por esse tipo de constrangimento. É um tipo ainda brando de sofrimento, mas é um sofrimento. E Paulo está dizendo: eu estou completando onde? No meu corpo. O quê? O que resta dos sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que Cristo teve no seu corpo, eu agora estou completando no meu corpo, por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja. Os irmãos observaram? No meu corpo, as aflições de Cristo, sofridas por Cristo no corpo dele, pelo corpo de Cristo, não o corpo físico encarnado, mas a igreja. Então, nós temos aqui, meus irmãos, um jogo de palavras que deixam claro: sofrer no corpo, os sofrimentos do corpo de Cristo, por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo está dizendo: eu amo a igreja e eu estou sofrendo por causa dela. Eu pergunto mais uma vez: você tem amado a igreja? Você sofre por causa dela? Meus irmãos, quando eu estive na Ucrânia, na Bielorrússia, pregando diariamente em várias cidades, foram 5.000 quilômetros rodados dentro daqueles 2 pequenos países, pregando em muitas cidades e aldeias. Eu tive a oportunidade de conhecer senhoras idosas que me mostravam com orgulho páginas, pedaços de páginas do Novo Testamento, e mostrando na direção da floresta. Eles entravam 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, com 15, 20 graus abaixo de zero, para adorar a Deus. O controle do sistema comunista era tal que em cada rua havia um vigilante, e ele tomava conta da rua. Qualquer coisa feita não permitida pelo Estado, como por exemplo cultuar a Deus, era punido com prisão, era entregue às autoridades. E aquelas pessoas, meus irmãos, enfrentavam frio, andavam distâncias dentro de uma floresta para se reunirem para adorar. Observem como é importante a igreja, tão importante. Porque esses cristãos não disseram: eu posso orar sozinho em minha casa, eu posso ler a minha Bíblia escondida, ou esta página da Bíblia escondida sem ninguém ver? Para que nos reunir? Ainda mais em uma temperatura tão baixa, correndo tanto perigo. Porque Deus tem um pacto com a igreja, irmãos. O Senhor está edificando a igreja. Não são homens individuais, é a igreja. A igreja é fundamental no plano de Deus. Somente sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. É a única instituição que tem o poder de fazer frente a Satanás e o império das trevas e vencê-lo, e não ser vencido por ele. Até quando o diabo, através das perseguições, tentou massacrar a igreja, ela nunca morreu, ela sempre sobreviveu, porque ela preferiu derramar o sangue, morrer, do que negar a fé. E foi Tertuliano, o grande pai da igreja, quem disse que o sangue dos cristãos regaram a semente pregada. O sangue foi a água que regou a semente, o evangelho pregado, e que fez brotar e produzir. Então os irmãos observem como a igreja tem triunfado, até mesmo quando ela é perseguida e morta. Paulo disse:
Eu estou sofrendo por causa de vocês. A cota de sofrimento de Cristo, pelo corpo de Cristo, porque eu amo a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos amar a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos nos deixar cooptar pelo individualismo. Pensar que chegar aqui, olhar as nucas dos irmãos, ouvir o pastor, o único que está de frente para vocês, e domingo ir embora, e não tem mais nada a ver com a igreja. Eu deixo a minha colaboração financeira para que a energia seja paga, para que a nossa literatura seja paga, para que haja manutenção, a limpeza, para que o pastor tenha sustento e prepare as suas mensagens para nos entregar domingo. Então, se nós arrecadamos o suficiente para a manutenção, está bom. Irmãos, não foi assim. Paulo sofreu pela igreja. Ele estava preso por causa da igreja. Por isso nós devemos amá-la de todo o coração, porque Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Quando Jesus aparece a Paulo e ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo os cristãos, e ele está dizendo: tu estás me perseguindo, a igreja é o meu corpo. Se alguém bater em você, no seu braço, você diz: você bateu no meu braço, ou você diz: você me bateu. Você diz: você me bateu, porque bater na minha perna é bater em mim. Atingir a igreja é atingir a Cristo, é o corpo dele, é ele. Em 1 Coríntios 13 está escrito que sagrado é o santuário de Deus, que sois vós, a igreja. E quem atentar, quem quiser destruir a igreja de Deus, será destruída, disse o apóstolo Paulo, porque a igreja é a igreja de Cristo, é o próprio Cristo na terra. Por isso Paulo amava a igreja, e nós precisamos também amar a igreja, porque a igreja tem uma missão, é a única instituição. Deus não deu um papel específico para o Estado cumpre um papel. Deus criou a família cumpre o seu papel, mas o papel da igreja é único. Nenhuma outra instituição cumprirá o papel da igreja, nenhuma. Portanto, se nós não amarmos a igreja, nós seremos relapsos para com ela, para com seus cultos, para com o avanço, para o ganhar almas, para com a expansão da obra missionária, para com a adoração do nome do Senhor e para com o serviço de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, então, no início do verso 25, os irmãos observem, ele diz: da qual, ele está se referindo à igreja, a última palavra do verso 24, da qual me tornei ministro. A palavra ministro é a tradução da palavra diácono. Da igreja eu me tornei diácono, servo. Paulo não está se referindo ao ofício do diaconato. Ele começa a epístola dizendo: Paulo, apóstolo. O ofício de Paulo era apostólico. Existem os ofícios: o apóstolo, o presbítero ou o bispo, o evangelista, o diácono, o pastor. São ofícios. Mas o que caracteriza todos eles é o fato de que apóstolo é servo, presbítero, bispo, diácono, pastor, são servos, diáconos. E nós nos tornamos diáconos, todos somos servos. E Paulo está dizendo: eu sou servo da igreja. Eu existo para servir a igreja. Irmãos, é assim que você se entende. Quando Jesus, no Evangelho, ele diz que no juízo final, ele dirá: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu estava nu, não me agasalhaste, estava preso e não me visitaste. E então as pessoas lhe dirão: Senhor, quando foi que nessas circunstâncias o encontramos
e lhe negamos toda essa ajuda. E o Senhor dirá: quando deixaste de fazer a um destes pequeninos, deixastes de fazer a mim. Portanto, servir aos irmãos, usar os dons espirituais, irmãos, é servir Jesus Cristo. Paulo diz: eu sou servo, eu sou diácono da igreja, não ofício. Como ofício ele era apóstolo, mas era um apóstolo do tipo que serve. Não é um apóstolo que reina, que manda, que ostenta, que é servido. Não, é um apóstolo servo, que põe na bandeja a palavra de Deus e, como um simples garçom, vai servindo um por um. Ele diz: eu me tornei ministro segundo ou de acordo com o chamado de Deus. Esta palavra, chamado de Deus, os irmãos que têm outras versões na mão devem estar lendo segundo a dispensação de Deus. São traduções que não clareiam bem o sentido da palavra original. A Bíblia de Jerusalém diz segundo o encargo. Essa é a melhor tradução, porque simplesmente a palavra traduzida aqui por chamado de Deus ou por dispensação em outras traduções, no grego significa simplesmente mordomia, administração. Os irmãos querem um exemplo? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente? A palavra administrador aqui é a mesma palavra grega que está lá em Colossenses 1, 25, traduzido por chamado de Deus. Em outras versões, dispensação. Simplesmente a palavra significa administrador, gerente ou mordomo. Jesus está dizendo: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo. E os irmãos observem que sempre o administrador era um servo, um escravo. Dentre os escravos, os senhores pegavam o mais competente e treinado e o constituía um mordomo. A palavra mordomia em português e mordomo nos dá a ideia de vantagens, né? A mordomia das pessoas. Mas na verdade, mordomo é alguém que recebeu a responsabilidade de administrar bens e pessoas para o verdadeiro dono. Então os donos de escravos pegavam sempre o mais inteligente, o mais competente e os estabelecia como administradores mordomos. Eles iriam gerenciar a lavoura, o plantio. Os outros escravos eram gerentes. Se você tem uma loja, uma empresa, e você abre uma filial, uma terceira, uma quarta, você não poderá estar em todas elas. Então você estabelecerá gerentes, alguém que será o responsável por aquele negócio na sua ausência. Portanto, ele administrará o que é seu, os seus bens, as pessoas, tudo é seu, mas ele é quem administra. E por saber que não lhe pertence, ele tem que administrar ou gerenciar de acordo com os princípios e a vontade do dono. Portanto, quem eram os mordomos ou administradores? Eram os escravos. E Paulo disse: eu me tornei diácono, escravo, servo. Eu sou servo da igreja, de acordo com a administração que Deus me deu. Deus fez de Paulo administrador da sua palavra. Então Jesus diz aqui no verso 43: bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim, ou seja, cumprindo o seu dever. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Olha lá. Mas se aquele servo disser no coração: meu Senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis.
assim será tratado o administrador infiel. Agora os irmãos observem em Lucas 16. Em Lucas 16, de novo, essa palavra aparece. Jesus, 16, verso 1. Jesus também disse aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Aqui a palavra, a mesma de Colossenses 1, 25. E este foi acusado perante ele de estar esbanjando os seus bens. Já imaginou você chegar na sua empresa e perceber que o gerente está gastando o seu dinheiro, está esbanjando todas as receitas da sua empresa naquele local, não é? Como você faria e o que você sentiria? Então, verso 2, ele o chamou e disse: que é isso que estou ouvindo falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar, mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. E ele prossegue, não nos interessa agora destacar o que ele fez. O fato é que ele era administrador e ele tinha sob sua responsabilidade a administração. Paulo está dizendo, da igreja, agora olhem lá Colossenses 1, 25, da qual está se referindo à igreja, me tornei diácono, ministro, segundo a administração, seria a tradução literal, segundo a gerência, a gestão, ou a mordomia, que me foi concedido para convosco. Irmãos, observem bem, quem Paulo se tornou diácono, porque foi de acordo com a administração que foi concedida a ele. Ninguém chama para si essa responsabilidade. A administração é Deus quem concede, é Deus quem chama e diz: você vai administrar a minha obra. É para isso que existem pastores, diáconos, presbíteros, são líderes que vão supervisionar, que vão administrar a igreja, os ministérios, a receita, tudo, são os responsáveis pela administração da igreja, espiritual e também material. E Paulo está dizendo, isso me foi concedido. Isso não é algo, se alguém tem uma empresa e quer um gerente, você pode publicar no jornal e as pessoas apresentarão currículos. E você poderá escolher o melhor currículo. Naquela época, era o Senhor quem escolhia qual dos escravos seria o gerente ou o administrador. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu entendo que sou servo da igreja, e que essa posição de administrador me foi concedida, e que a igreja é de Deus e não é minha, isso me liberta da vontade de mandar da igreja, de ser dono da igreja, de pensar que a igreja existe para fazer o que eu quero. Irmãos, o problema de muitas igrejas é autoritarismo. Existem pessoas que amam tanto a igreja, que se sentem donos da igreja. Eu conheço igrejas e situações onde existem verdadeiras disputas internas pelo poder e as pessoas querem mandar e dominar e controlar a igreja. Sabe por quê? Porque não se dizem diáconos da igreja. Paulo sabia, eu sou um diácono, eu me tornei diácono porque Deus me deu a administração. É uma dádiva e eu vou prestar contas a Deus. Se eu administrei bem ou mal, com competência ou incompetência, a obra divina. Portanto, saber que tudo é de Deus e que a Ele, o dono, prestaremos contas. Você não vai dirigir o seu ministério ou a área ministerial, você não vai exercer o seu diaconato, o seu serviço de uma maneira errada. Você não vai se apossar. Assim como existem pais e mães que amam tanto os filhos,
um amor tão super protetor e dominador que sufocam. Água demais mata a planta. Tem gente que ama tanto a igreja que acaba se julgando dono da igreja. Irmãos, eu já conheci situações horríveis, de problemas muito sérios dentro de muitas igrejas, porque as igrejas têm donos, verdadeiros donos. São pequenos feudos dentro da igreja. Graças ao Senhor nós não temos tido essa infeliz experiência, pelo contrário, nós temos tido aqui paz no nosso meio, mas não tem sido assim em todos os lugares. Portanto, o que Paulo está nos dizendo é: eu amo a igreja, eu sofro pela igreja, eu padeço pela igreja, eu sou diácono da igreja, porque Deus me fez administrador da igreja, sabendo que foi Deus quem me fez administrador e que eu prestarei contas, eu irei liderar a igreja e administrar de uma maneira que seja de acordo com a vontade do dono. Imagine, eu já dei esse exemplo, se você constitui alguém gerente da sua empresa, e você diz: eu não quero corrupção na minha empresa, eu não quero maus tratos aos funcionários, e você chega na empresa e descobre que existem corrupções ali dentro, e que os trabalhadores são humilhados, e você dirá ao administrador: não é assim que eu queria que a minha empresa fosse gerenciada. Você está dirigindo a minha empresa de uma maneira que contraria a minha vontade. Eu sou o dono e você tem que administrá-la de acordo com os meus princípios e não os seus princípios. A empresa é minha. Portanto, saber disso gera temor em cada um de nós. Eu sei que como pastor prestarei contas a Deus, e cada um de nós aqui tem que entender isso. Cada um de nós foi chamado para servir e prestará contas ao Senhor. E então Paulo diz que a administração foi concedida a ele para convosco, por vossa causa. Deus, ele mirou em vocês, mas ele acertou em mim. O que ele me deu não foi para me enriquecer, mas foi para me capacitar por vossa causa. Observem que Deus não faz nada para o indivíduo. Tudo que Deus dá a um homem, Ele dá por causa da igreja. Tudo que vem para você é para a edificação da igreja. O alvo de Deus é a igreja. Ele acerta você, mas Ele está mirando na igreja. Abençoar você financeiramente é para abençoar a igreja. Não é para a igreja ter saldo, mas é para a igreja fazer a obra de Deus. Os dons que Deus lhe dá não é para lhe enriquecer e você se envaidecer de suas competências, mas é para colocá-las a serviço da obra, para o bem da igreja. Então Paulo diz: me foi concedido para convosco. Foi Deus quem me deu, a administração é minha, mas para vocês, para o bem de vocês. E então ele fala do fim último dessa administração, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Irmãos, Deus quer que a sua palavra seja plenamente conhecida. Não apenas conhecida, mas plenamente conhecida. Para que a palavra de Deus seja plenamente conhecida, ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada. Você não pode fugir de passagens, de doutrinas. Um dia você prega aqui, outro dia você prega lá, porque você vive fugindo das passagens difíceis, das doutrinas difíceis. Você não quer pregar todo o conselho de Deus. Em Atos 20, Paulo está dizendo: eu não deixei de vos anunciar alguma coisa que fosse útil. Eu preguei e ensinei todo o conselho de Deus. Vocês não vão ouvir de mim, disse Paulo, só mensagens no livro de Salmos, não. Vocês vão ouvir o que Abacuque diz, o que Obadia diz. Pedro disse que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os mal intencionados distorciam. Por isso, meus irmãos, quantas pessoas pregam em Romanos? Quantas pessoas fazem exposição dos textos bíblicos? Sabe por quê, irmãos? Porque dá trabalho, é difícil, tem que labutar, tem que garimpar.
mas para que a palavra de Deus fosse plenamente conhecida, Deus fez de Paulo diácono da igreja e administrador da obra da igreja. Portanto, esse era o ministério de Paulo, fazer com que a palavra de Deus fosse plenamente conhecida. É triste ver a superficialidade, o fato, meus irmãos, de que a palavra de Deus é conhecida apenas perifericamente. Sabe por quê? Porque a pregação está em declínio. Isso é uma constatação, a pregação está em declínio. E o declínio da pregação é um resultado direto do declínio na fé, na autoridade, na suficiência das Escrituras Sagradas. Por isso, já não se prega mais a palavra de Deus. Hoje, o culto pode ter muito louvor, o culto pode ter muito entretenimento, mas a mensagem tem que ser rápida, objetiva, porque as pessoas não aceitam mais mensagens que tenham conteúdo, ensino e que precisem de tempo para ser explicado. Boa igreja, bom culto hoje é o culto onde você louva muito, mas você tem mensagens ralas, superficiais, marcadas de historinhas e de autoajuda, como fazê-lo se sentir melhor num mundo tão difícil como o nosso. É isso que hoje é valorizado. Mas para que a palavra de Deus fosse plenamente conhecida, de 1 a 10, qual seria a nota que você daria para o conhecimento que você tem da palavra de Deus? Eu perguntei um dia aqui, quem é capaz de se levantar aqui e explicar o que é redenção, o que é propiciação, o que é justificação? Alguns irmãos sabem, e até com medo que eu pedisse para vir aqui à frente, falaram que eu não faria nunca, não levantaram a mão, mas com certeza um grupo mínimo de pessoas. Tem pessoas na igreja que, se perguntar qual é a mensagem do livro de Obadias, eu não sei. Quando esse livro foi escrito, em que contexto? Não sei. Qual é a história do povo? Não sei. Há um analfabetismo bíblico e é produto de púlpitos despreparados ou descomprometidos, porque a nossa missão, meus irmãos, é tornar a palavra de Deus plenamente conhecida. Portanto, para isso, Paulo foi feito diácono, servo e administrador, na qualidade e no exercício do ofício apostólico. O meu é no ofício pastoral, o seu é o diaconato, o outro, cada um. O fato, meus irmãos, é que, seja lá qual for o seu ministério, consequência, o produto do dom que Deus lhe deu, se Deus lhe deu essa administração, então você é diácono, você é servo da igreja. Eu concluo, meus irmãos, essa mensagem dizendo: vamos amar a igreja como Jesus a amou. Vamos amar a igreja como Paulo amou, por amor do seu corpo, que é a igreja. Ele disse: eu completo o que resta dos sofrimentos de Cristo. Vamos nos alegrar nos nossos sofrimentos por causa da igreja. Se você estiver sofrendo, alegre-se. E vamos nos lembrar, o dono é Ele. Ele é o dono. Nós somos apenas os mordomos administradores, que temos sob nosso comando pessoas e bens que não nos pertencem. Portanto, estamos sobre bens e pessoas, mas estamos sob o dono de todas as coisas. Sabendo disso, vamos servir com humildade, com amor, com carinho, porque nós estamos administrando o que é de Deus. A igreja é de Deus e foi comprada com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Vamos, meus irmãos, abaixar nossas cabeças para orar, e eu gostaria que nessa oração você fosse muito franco consigo mesmo e dissesse: eu tenho amado a igreja, eu tenho sofrido pela igreja, como eu tenho me portado para com a igreja? Tenho sido um líder despótico na igreja? Quero sempre que tudo seja feito do meu jeito
e segundo a minha vontade, porque eu me julgo dono. Então peça a Deus libertação